Olá, meu nome é Fernando. Eu vou contar um pouco da minha história, do que eu passei comigo e na minha família também, né? Eu passei por esse problema da dependência química e do alcoolismo na minha família, com meu pai e com meu avô, que também tinha problema com álcool, né? E a minha família, infelizmente, por falta de orientação na época, por algumas dúvidas, deixaram de ajudar ele da forma correta, né? Antes de falar desse erro principal que as famílias cometem, eu vou contar um pouco da minha história e te mostrar o porquê e como eu posso te ajudar. Eu tive o problema com o meu avô, que era alcoólatra, né? Ele viveu até os 72 anos, onde dos 50 anos até os 72 anos ele bebia todos os dias, né? Ele dormia com uma garrafa de pinga embaixo da cama, com a minha avó. Além do cigarro também, que ele fumava a média de 3 maços por dia. Ele não era uma pessoa ruim, porém para a sociedade, naquela época onde a doença do alcoolismo não era reconhecida como uma doença, era bem descriminalizado, né? Onde as pessoas chamavam ele de vagabundo, de bêbado, ele vivia caindo pela rua, precisava da ajuda das pessoas. Até eu mesmo com 10 anos já busquei ele na rua, caído, né? E na verdade ele não era um vagabundo, ele trabalhava, ele todos os dias cumpria o compromisso dele, pagava todas as contas dele em dia, porém na vida pessoal dele ele não estava bem, pois ele tinha essa doença do alcoolismo. Um pouco mais tarde meu pai também entrou nesse caminho, que a gente chama de dependência cruzada, que seria o alcoolismo com drogas, né? Inicialmente ele começou também com a maconha e muito rápido já estava na cocaína, e onde acabou no uso do crack. Na verdade ele também já usou drogas injetáveis, né? Ele ainda vive esse problema, né? E comigo também não foi diferente, né? Algum tempo depois, devido a essa convivência, não é a culpa deles exatamente, mas a convivência me levou muito rápido ao uso de droga, né? Onde eu achava normal beber, fumar, né? E com as amizades na escola, com 16 anos eu comecei a fumar maconha. Esse foi o primeiro passo para um início de uma vida ruim. Muito logo, com 17 anos, eu decidi sair da casa da minha avó, né? Decidi sair por conta, ela não aceitava que eu fumava, né? E eu rebelde por conta do uso de droga, né? Que a gente se torna uma pessoa mais rebelde, a gente acha que só a nossa verdade, né? Não ouve mais a família. Eu brigava com eles, tinha sintomas agressivos até com ele. Já comecei a roubar em casa, né? E eles percebendo, e eu sempre negando, né? Colocando a culpa em outras pessoas que realmente nem eram, né? E para mim usar mais tranquilo, eu decidi sair de casa. Não fui morar na rua, até porque no momento eu trabalhava, né? Mas trabalhava para usar drogas, né? Esse era o meu objetivo, ter o meu dinheiro para sair e usar drogas com meus amigos. E sair de casa. Com 18 anos eu conheci a cocaína, né? Onde eu comecei a usar cocaína. Inicialmente eu usava somente aos sábados, né? Hoje se fala um pino, né? Na minha época a gente comprava, era um papelotinho de cocaína. Eu conseguia usar a noite inteira no início junto com os amigos, mas eu tinha uma doença, e essa doença ela era progressiva, né? E isso daí com muito pouco tempo eu já comecei a usar cocaína o dia todo. Eu ia trabalhar já usando, eu inventava meios e maneiras de conseguir mais droga, a cocaína no caso. Eu comecei a falhar nos meus trabalhos, isso consequentemente fui mandado embora de vários empregos, não tinha uma boa recomendação. Os meus amigos lá do começo que começaram a fumar e até mesmo usar cocaína comigo já não andavam mais comigo, porque eu não era uma boa companhia para eles mais naquele momento, né? Pois a minha doença estava avançando cada vez mais.
E devido a isso as pessoas se afastavam, até os próprios amigos de uso. Chega uma etapa da vida, do uso, né, que acaba se afastando. E foi o que aconteceu comigo. Eu já era uma pessoa sozinha, né, sozinha, somente eu e a droga. Era para isso que eu vivia. Até que um dia, né, eu saí do meu trabalho, né, eu estava fazendo alguns bicos, né, e saí para comprar a cocaína, né, isso era de madrugada, 2 horas da manhã. Eu fui a pé, eu andava normalmente mais de 1 hora para buscar essa droga, porque a minha dependência, a minha compulsão era maior, não tinha distância para mim buscar essa droga. Podia estar chovendo, podia estar... o tempo que fosse, eu iria comprar a droga, né? Então nesse dia eu fui buscar a cocaína. Saí do trabalho, cheguei lá, não tinha cocaína, né? Eu já não fumava mais maconha, para mim maconha já não me satisfazia. Foi então que o rapaz, na ocasião que vendia, me falou: ó, só tem o crack, né? E foi nesse dia que eu falei, então tá bom, eu não ia ficar sem usar. Eu falei, eu vou, então me dá um desse daí. E foi aonde eu comecei a usar o crack, né? Desse dia em diante, muito mais rápido do que a cocaína, que até demorou um pouco mais, né? Eu me tornei um viciado crônico em crack, né? Onde realmente tudo que eu tinha conseguido, embora não eram grandes coisas, mas eu tinha uma casa com alguns móveis, algumas coisas, eu vendi tudo para usar droga. Eu roubava no meu trabalho, né? Eu acabava roubando as pessoas que trabalhavam comigo. Eu devia parar a todos os vizinhos perto da casa dos meus familiares, né? Eu ficava pedindo dinheiro em nome da minha família devido ao meu uso, ao meu vício, né? E eu não tinha mais confiança de ninguém, né? Chegou uma hora que estava totalmente difícil de conseguir lidar com aquela situação, por conta de estar devendo para bastante pessoas, as pessoas vindo me cobrar em casa, na casa da minha avó, né? Foi aí que a minha família tomou a decisão de tentar me ajudar, porém não foi uma ajuda boa no momento. Eles marcaram um psicólogo inicialmente para mim, onde na verdade não me ajudou particularmente em nada, né? Aí eu fui para o CAPS, aonde me receitaram uma série de medicação, onde gerou uma outra dependência, a dependência da medicação, né? Muito logo eu comecei a passar em psiquiatra, fui para comunidades terapêuticas, só que como o meu vício era maior, eu ficava na comunidade 1 semana, na outra eu fiquei 15 dias e logo eu ia embora, até porque eles não iam me segurar. Porém a minha doença era maior, eu falava que estava bem, realmente até fisicamente tinha me recuperado um pouco, mas não estava bem. Eu saía, no mesmo dia eu já estava usando novamente, né? Aonde foi a minha salvação? Foi quando a minha família tomou a decisão de ligar para uma clínica involuntária, ou seja, uma clínica onde, mesmo sem eu querer, eu me internasse e fizesse o tratamento completo num plano de 6 a 12 meses, né? E foi nesse dia que eu estava em casa, na verdade, né? A minha avó chamou eu na casa dela, né? Eu achei que eu ia lá, na verdade, na minha cabeça eu fui lá ainda para tentar conseguir dinheiro, né? Eu falei, ela me chamou para jantar, mas de lá ainda eu saio com 20 reais naquele dia, né? Então já vai ser algo para mim conseguir dinheiro para me usar. E eu cheguei lá, realmente tinha uma janta, e quando eu vi, tinha uma equipe de remoção lá. Chegou um pouco depois de mim, chegou uma equipe de remoção, onde eles realmente falaram para mim que eram da clínica e eu ia ir. Naquele momento eu tentei lutar, falei que eu não iria, xinguei toda a minha família, né? Mas o pessoal da remoção, realmente, como eles eram especializados, eles me levaram mesmo que amarrado, né? Eu fui amarrado para a clínica, pois eu não aceitava. Bom, fiz o tratamento de 6 meses, né? Nesse período, logicamente, abstinência, mais uma clínica onde tinha todo um segmento que me ajudou, né? Não precisei tomar nenhum tipo de medicação. Existiam pessoas que estavam lá que precisavam, que é necessário em alguns casos, mas no meu caso eu não precisei de nenhum tipo de medicação.
Concluí o tratamento de 6 meses. Fui convidado tão logo a fazer parte da equipe, pois realmente lá eu consegui ver que existia uma vida após a droga, né? Eu consegui ver com ajudar o próximo que está chegando, né? Assim como eu cheguei, né, há 6 meses atrás, ajudar aquele irmão que estava chegando naquele momento, revoltado com a família, né, cheio de mágoa, perdeu tudo, de repente nem tem mais a família. Conheci vários que a família já nem ligava mais. Na verdade, a família só pagava para se ver livre, não que queria salvar, né? Assim como eu conheci pessoas idosas de 60 a 70 anos que a família nem ia ver mais, né? Na verdade, ele estava abandonado lá, mas por conta da vida que ele escolheu, assim como eu escolhi. Então eu fui convidado a fazer parte da equipe, trabalhei por mais 6 meses interno dentro dessa clínica, ajudando o próximo, né? E concluí esse período e é onde eu tomei a decisão, eu vou trabalhar para ajudar pessoas, né? E foi a partir daí que a minha vida também começou a melhorar, porque quando eu comecei a ajudar as pessoas, eu particularmente já fui buscar pacientes em casa que também não queriam, e quando eu chegava lá via aquela situação de pessoas usando, a família toda chorando numa sala, eu entrar dentro de um quarto, encontrar o quarto naquele estado deplorável de sujeira, e o dependente usando, ou até mesmo escondido, né, por conta do pânico que a droga gera, né, e isso daí foi só me fortalecendo, né. Hoje eu estou com 32 anos, estou há 7 anos em recuperação, né, sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma vida profissional abençoada, graças a Deus, né, e o meu objetivo aqui realmente é só te ajudar.